Olá, seja muito bem-vinda. Você está no podcast Mulheres que Apaixonam. Aqui nós discutimos a lógica dos relacionamentos para mulheres apaixonantes que querem viver um relacionamento descomplicado, maduro, próspero e sem mimimi, através do conhecimento profundo, do formato do seu corpo, do pensamento sistêmico, da inteligência emocional, com gotas de bem-estar. Eu sou a Paula Abreu e o tema de hoje é: parece óbvio, mas não é. Então eu quero começar falando para vocês o que eu tenho visto nos meus atendimentos. Muitas mulheres negam o seu próprio feminino. Parece loucura isso, né? Como assim? Eu sou uma mulher e nego o meu feminino? Sim. Muitas vezes nós negamos o nosso feminino, negando o nosso próprio corpo e também negando o nosso próprio ciclo, né? Quando eu pergunto para as mulheres assim: você gosta de menstruar? E essa é uma pergunta que eu te faço também. Você é uma mulher que gosta de menstruar? 99% das mulheres me dizem: não, eu não gosto de menstruar. Isso é altamente desconfortável, isso é altamente constrangedor, isso é altamente parará. E você vai poder completar esses 3 pontinhos. Como foi esse processo de ser mulher na sua vida? Como foi esse processo de se descobrir mulher na sua vida? Como foi olhar para o seu corpo, se desenvolvendo, seus seios, a sua primeira relação sexual? Como foi vivenciar esse processo de transformação? O que disseram para você nesse momento? Como a sua mãe reagia em relação ao corpo dela? Ela se escondia? Ela se mostrava? Ela dizia para você? Ela te admirava como mulher? Ou ela dizia: não usa isso não, tá parecendo muito seu seio. Ou não usa isso não, essa saia tá muito curta. Como era isso para você? Todas nós viemos de histórias e de sistemas únicos. Mas isso é algo muito recorrente. Então, negar o seu feminino, negar o seu próprio corpo. E tudo isso acontece de uma forma muitas vezes inconsciente. Talvez você não sabia disso, assim como eu também não sabia, né? Todas nós, mulheres, passamos por esse processo, onde a gente sai da criança e passa por todo o desenvolvimento do nosso corpo, do nosso seio, né? De todas essas mudanças no nosso corpo para essa fase de sermos mulher. E cada uma tem a sua história. Eu não conheço a sua, mas com base nos atendimentos que eu faço, muitas das mulheres olham para este processo ainda com muita dor. E toda dor, né, ela faz com que a gente se desconecte do nosso próprio corpo. São traumas, né, que nós vivemos na nossa infância, na nossa adolescência, e nesse momento faz com que a gente tenha essa ruptura entre a nossa mente e o nosso corpo. Existe algo ali no meio que é essa dor. E essa dor nos desconecta. Nesse momento, menstruar, que é uma questão fisiológica do nosso corpo, está totalmente, é algo que eu quero negar, é algo que eu não quero ver. Então aí nós viemos com muitas das mulheres, eu vou falar mais sobre isso, com o uso da pílula anticoncepcional, que é o quê? Eu não quero ser uma pessoa cíclica. Eu não quero ter esses desconfortos, eu não quero olhar para o meu útero, eu não quero olhar para como foi o meu mês anterior, as minhas emoções, eu não quero olhar para tudo isso. Eu quero estar de uma forma linear, assim como os homens, né? Os homens até brincam de forma sarrista, essa daí tá de TPM. Não é assim? E sempre a questão da TPM vem com um olhar pejorativo, né? E hoje ela está mordendo, porque hoje ela está de TPM. Quando na verdade isso são sinais que só a mulher tem. Que só a mulher recebeu isso, né? Para olhar para ela, para ver como aquele ciclo foi. Eu não sei você, mas quando eu parei de tomar a pílula anticoncepcional, há mais de 5 anos atrás, eu percebi uma mudança no meu corpo muito grande, muito grande. Eu sempre fui uma mulher que tive muitas cólicas, eu sempre fui uma mulher que tive muitas dores nos seios, eu sempre fui uma mulher que tive essa
TPM aguçada. Eu já ouvi do meu próprio ginecologista: tome anticoncepcional para melhorar as enxaquecas e as dores de cabeça. Não é assim? Talvez isso também tenha acontecido com você aí desse lado. Mas eu vi que quando eu tomei essa decisão de parar a minha pílula anticoncepcional, eu comecei a me observar mais. Né? Eu sempre tive muito problema com as espinhas nesse processo menstrual, e isso era algo que eu negava também em mim. Quando eu parei e comecei a olhar para isso, que esse era um momento de ficar mais quietinha, esse era um momento de talvez não aparecer tanto, né? São sinais que o nosso corpo vai dando de tipo: agora você está no momento de aparecer, agora você está no momento de ser individualista, agora você está no momento maternal, agora você está no momento de se recolher. Então, essa é uma sabedoria do nosso corpo, que ela é nos dada de presente. E junto com a nossa menstruação também vem as nossas intuições, o nosso canal direto de intuição, da nossa própria essência, né? E isso é lindo de ver quando eu ensino isso para as mulheres dentro do processo, quando elas fazem essa conexão de trazer esse feminino de volta, de resgatar esse feminino interno. Junto com esse resgate vem uma sabedoria muito grande, né? Não é só um aprendizado, é realmente uma sabedoria, é algo que eu trago para mim, é algo que eu incorporo na minha vida e é algo que eu faço algo bom com isso, né? Ah, Paula, então você é contra a pílula anticoncepcional? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para todas as decisões que nós tomamos na nossa vida, existem os prós, existem os contras. Os prós e os contras, não é assim? Então, você é quem sabe da sua vida. Eu estou dizendo da minha própria experiência, o quanto isso me trouxe um resgate, né, desse feminino, desse poder e de muitas outras coisas que eu ainda quero trazer, mas isso vai caber num outro vídeo, tá bom? Então, muitas mulheres vêm com este processo de negação do feminino, de negação de quem ela é. E tudo isso não aconteceu da noite para o dia, né? Nós falamos de uma postura. E eu acho que isso é muito importante para a gente nivelar do que é que a gente está falando, do que essa doida está aí falando. Então, todas nós mulheres falamos de uma postura de mulher. E junto com ela, ser mulher no mundo de hoje não é uma tarefa fácil. Então, nós somos profissionais, nós somos mães, irmãs, cuidadoras, esposas, amantes, namoradas. Nós somos vários papéis dentro desse mundo de hoje. Não é assim que funciona? Funciona para mim, funciona para você e muitas mulheres. E mesmo aquelas que não trabalham fora, mas se dedicam totalmente para o seu lar, ainda assim são muitas tarefas, muitas mesmo. Então, o que acontece, né? Da onde vem essa negação? Porque eu sei que ela não é consciente muitas vezes. Ela vem, ela surge, né? Mas ela acaba não sendo consciente. E por quê? Todas nós mulheres, dentro do nosso útero, carregamos uma memória, né? Então, nós não temos só essa aqui, não. Nós temos no nosso útero, nós mulheres carregamos essas memórias. E essas memórias, elas fazem parte de algo maior, né? De algo coletivo. Aqui nós falamos da alma coletiva que nós temos de conexão com todas as nossas mulheres que vieram antes de nós, da nossa ancestralidade. A nossa mãe, a nossa avó, a nossa bisa, a nossa tata. Dentro do pensamento sistêmico, toda essa ancestralidade, todo esse sistema deve ser considerado naquilo que eu vivo hoje. Por que você está dizendo isso, Paula? O autor do livro O Poder do Agora, ele fala muito sobre o corpo de dor. Então, todas essas mulheres que vieram antes de nós, que passaram por muita coisa, né, num outro momento, numa outra sociedade, tiveram muitas dores. Então, tiveram as dores da guerra, tiveram as dores dos abusos, tiveram as dores da escravidão. E nós não podemos negar que nós viemos de uma sociedade patriarcal.
né? O que quer dizer isso? É uma sociedade ainda dominada por homens. Então, toda essa dor, né, dessa repressão masculina, sim, ela está presente na nossa história e também nas nossas memórias dentro do nosso útero. E isso faz com que tomamos algumas atitudes, comportamentos que a gente não se dá conta. E talvez isso esteja interferindo no seu relacionamento hoje e você não saiba disso. Assim como eu não sabia. E essa foi a minha missão. Te mostrar o que está por detrás de muitos dos nossos comportamentos que a gente não se dá conta que quer mudar. Muito tempo atrás, na época da guerra, né, os homens foram servir a guerra. Muitos deles não voltaram. E essas mulheres que cuidavam das suas casas, cuidavam dos seus filhos, né, dos apressos ali da casa, tiveram que ir para o mercado de trabalho, para poder sobreviver, para poder dar subsistência aos seus filhos, a manter a casa. Então foi um processo, né, que acabou acontecendo. E nesse momento muitas mulheres acabaram assumindo o lugar dos homens. Assumindo o lugar dos homens como? No trabalho, na educação dos filhos e muitas vezes de forma sozinha. Algumas delas se casaram novamente, outras não, e continuaram a sua vida fazendo tudo de forma sozinha. Toda essa negação de ser mulher, do próprio corpo, está intimamente relacionado, inclusive, com essa negação do masculino por esse corpo de dor causado à história do feminino. Então, mulheres da nossa ancestralidade, feridas, né, que tenham o feminino ferido, trazem essas memórias dentro do útero, porque nós trazemos histórias junto com a gente. Então, essas histórias não começaram em nós, elas começaram muito lá atrás, com as nossas mães, avós, bisavós, tataravós, lá de trás. E o que muita gente não sabe é que o nosso útero, ele carrega junto com ele não é só um órgão, mas ele carrega junto com ele também as memórias desse feminino. E não é só o meu feminino, e não é só o feminino do meu sistema, mas é de um feminino coletivo. A gente fala que é de uma alma coletiva. Ali está intrínseco a dor de todas as mulheres que sofreram opressão, de todas as mulheres que sofreram abuso, de todas as mulheres que foram obrigadas, né? Nós temos desde a época da escravidão, das indígenas. Então, todo esse corpo de dor, o autor do livro O Poder do Agora, que eu super recomendo para vocês, fala muito sobre esse corpo de dor e que faz com que a gente traga, mesmo que de forma inconsciente, isso para os nossos relacionamentos de hoje. E olhando para tudo isso, nós sabemos que ainda hoje nós viemos de uma sociedade patriarcal, que ainda é dominada pelos homens, não é mesmo? Então, os homens causaram muita dor nas mulheres, né? Pela sua soberania, pelo seu poder, enfim. Na década de 60, quando iniciou o movimento feminista, né, que foi também onde se iniciou a pílula anticoncepcional, e ali naquele momento, esse movimento nos trouxe muita reflexão, muitas coisas positivas, como uma igualdade, né, entre salários, entre direitos que a mulher não tinha naquele momento, enfim. E dentro desse corpo de dor, né, por essa questão, pela nossa sociedade patriarcal, nós tendenciamos a excluir o masculino da nossa vida. Então, é até contraditório, né? Porque eu quero excluir o masculino, mas quero ter um ciclo igual ao masculino. E isso também tem um motivo na história para ter acontecido e ter chegado até aqui. Na época das guerras, muitos homens que foram às guerras não retornaram. E essas mulheres que estavam ali cuidando das suas casas, cuidando dos seus filhos, da educação dos seus filhos, do bem-estar de todo mundo, teve que ir às ruas, teve que procurar os seus próprios empregos para sustentar a sua família. Então nós tivemos ali um movimento, né, dessas mulheres saírem
desse momento de acolhimento, de cuidado, para ir para fora, para o mundo externo, para também trabalhar e trazer o sustento dessas famílias, para educar e criar os seus próprios filhos. Nesse momento, próximo da década de 60, onde começa a ter também um movimento feminista, surgimento da pílula anticoncepcional, faz com que essas mulheres acabem ganhando um pouco mais de voz, ganhando o seu lugar, né? O que eu trago aqui é nada contra o feminismo, nada contra. O que eu estou dizendo aqui e o que eu quero trazer para esse conteúdo é que eu não estou falando de feminismo ou de machismo. O que eu estou falando é de feminino. E que nessa postura de mulher, nós precisamos sim incluir o masculino dentro da nossa vida. Quando a gente não faz isso, apesar de todos esses movimentos históricos, quando nós excluímos o masculino da nossa vida, nós acabamos tendo algumas compensações pelo pensamento sistêmico. E já dizia Albert Helling, né? Ninguém pode ser excluído. Então, quando eu excluo o masculino da minha vida, dentro dos meus relacionamentos, o que isso me traz? O que isso me causa? Primeiro, eu acabo aprendendo que talvez eu não preciso de um homem para viver, eu não preciso de um homem para educar os meus filhos, eu mesmo dou conta, eu mesmo trabalho, eu mesmo faço acontecer. Talvez você pense assim, talvez você conheça mulheres da sua família que pensavam assim, a sua mãe, as suas tias, as suas avós, né? Ou eu posso estar naquele momento de que eu vejo o homem como algo pequeno, porque eu preciso ser mais, né, para poder provar o tempo todo. Então eu acabo sendo a mãe no meu relacionamento. E eu pego aquele homem, eu não olho a força dele, eu não aprecio a força dele, e eu só o tenho ali para cuidar. Eu quero cuidar dele, né? E ali eu acabo ocupando o lugar de mãe. Nessas duas posturas, esses relacionamentos não têm como dar certos. Ou se dão certos, eles não vivem de forma saudável. Quando nós excluímos o masculino da nossa vida, num relacionamento, né? Então, uma coisa é quando eu excluo o masculino e tenho dificuldade para me relacionar. Outra coisa é quando excluo o masculino e acabo trazendo as mesmas repetições das mulheres da minha família. Por exemplo, eu venho de uma linhagem de mulheres, muito fortes, muito guerreiras. Eu me lembro que com 13 anos eu falava com a minha prima Roberta assim, então a gente vai alugar um apartamento em São Paulo e a gente vai morar sozinha, a gente vai fazer produção independente, porque homem enche muito o nosso saco. O que nós ouvíamos das mulheres da nossa família, né? Nós ouvimos que homem enche o nosso saco, que a gente precisava ter o nosso canto sozinha, que a gente precisava fazer as nossas coisas sozinhas. Então, era isso que a gente escutava. E a gente tinha esse pensamento. Até que 3 anos depois eu conheci meu marido e nós estamos juntos há 21 anos juntos. Então, eu, de alguma forma, dentro de todos esses estudos, todo esse conhecimento, resolvi fazer diferente. Homem não é para encher o nosso saco. Homem é para crescer junto com a gente. E se está enchendo o saco é porque tem alguma coisa errada ali. Ok? Então, depois que eu me relaciono, e se ainda assim eu tenho problema com o masculino, o que acontece? Esse homem não fica. Esse homem não fica. E se você já teve filhos com esse homem, você vai tendenciar de novo a excluir esse homem de perto dos filhos. Quando eu excluo o masculino, e num caso onde eu já tenho filhos, o que eu faço? Quando eu excluo o masculino da vida dos meus filhos, eu acabo assumindo o papel de mãe e pai. E eu sei que muitas de vocês mulheres fazem isso hoje, né? E com muita honra, com muita dificuldade, com muito esforço, porque é muito difícil a gente não ter um parceiro, né, para nos ajudar nas dificuldades do dia a dia, para poder ter uma opinião, para poder dividir a educação dos filhos. Isso realmente é muito complicado e vocês são heroínas, né, para tentar fazer isso. Mas quando nós excluímos o masculino da vida dos nossos filhos,
nós muitas vezes não sabemos que eles ficam enfraquecidos com isso. Paula, mas os pais das crianças, eles nem dão bola, eles não ligam, eles não perguntam. Não tem problema. Não tem problema. Deixe que os filhos vejam isso. Muitas vezes as mulheres ficam dizendo para os filhos a imagem que elas têm do homem como marido, né? E vão fazendo esse distanciamento, vão fazendo essa separação entre os filhos e os pais. Isso tudo é de forma inconsciente, tá bom? Porque eu sei que vocês não sabem quais são as consequências que isso vem depois. Então, uma delas é isso. Nós, quando, por lealdade às mulheres que vieram antes, que também não tiveram um masculino forte na vida delas e se tornaram mulheres guerreiras, fortes, né? Nós acabamos atraindo homens que não ficam, para repetir exatamente a história das mulheres da nossa família. E isso, quando fazemos esse movimento, nossos filhos se enfraquecem. Tanto para olhar para a vida, para poder seguir, para ir lá e buscar aquilo que eles querem na vida deles, como para ganhar dinheiro, né? Toda vez que nós excluímos o masculino, o feminino tenta mostrar a sua superioridade. Ela tenta provar, e eu vejo que o feminino tem tentado provar isso o tempo todo. O quanto ela é melhor que o homem, o quanto ela faz melhor que o homem, o quanto ela é mais forte que o homem, sabe? Ela tenta trazer dentro dessas histórias todas que eu disse para vocês até aqui, esse ar de superioridade. E nesse momento, o masculino não fica. Porque essa energia masculina, ela precisa de uma apreciação, ela precisa de um olhar, né? Ela precisa de, olha, tem um homem aqui para fazer isso, para nos ajudar, isso, enfim. Por que observar essa postura de mulher é tão importante? Porque nós precisamos ocupar o nosso lugar de ordem dentro das relações, de um lugar de equilíbrio, onde o feminino tem a sua importância, o masculino também tem a sua importância. Se um tiver mais importância do que o outro numa relação, ela entra em desequilíbrio. E nesse momento, essa relação começa o início do fim. Por isso é tão importante olhar para essa inclusão do masculino para a nossa vida, da importância dessa energia. Então, quando eu falo do feminino, né, e do masculino, eu falo num processo de inclusão, de trazer o masculino para dentro da minha história, com honra, olhando para a força desse masculino que tanto habita em mim e como habita em meu parceiro, ok? Quando eu faço esse movimento, a minha força se amplifica. E ali, nesse momento, eu me coloco disponível para viver um relacionamento descomplicado, maduro. Fora dessa postura, ou eu estou numa postura de heroína, ou eu estou numa postura de criança e infantil. Nessas duas posturas não tem como haver relacionamento. Somente na postura adulta, que é essa, de ver o seu feminino, reconhecer o seu feminino, olhar para o masculino, reconhecer o masculino, dar um lugar para ele aqui dentro. Você tem um lugar, o masculino tem um lugar, e juntos vocês conseguem dar início a uma relação. Como eu disse, o masculino, ele tem essa energia de querer ser apreciado, visto, reconhecido. Isso não é uma necessidade só do masculino, Paula. O feminino também tem isso. Sim, o feminino também tem isso. Mas o masculino é algo necessário, é algo implícito. E se você sente muito isso, provavelmente você também deve estar numa energia masculina agora, tá? Então, o feminino e o masculino têm isso, o feminino em menos tempo. Vamos colocar assim, o masculino em mais tempo, ele sempre quer estar nessa necessidade de ser apreciado. Então, como é possível olhar para o masculino, apreciar o masculino forte e excluí-lo ao mesmo tempo? Percebe que isso não é compatível? Então, eu preciso dar um sim para esse masculino, acolher esse masculino, para que eu possa, sim, reconhecê-lo, para que eu possa apreciá-lo. Aí eu queria, para trazer uma lógica maior para tudo isso que eu estou te dizendo, do feminino, do masculino, né, dentro de nós, para amplificação dos relacionamentos maduros e prósperos. Imagine, o que é mais gostoso? Café ou leite?
ou café com leite? Queijo ou goiabada? E queijo com goiabada? Sorvete ou calda de sorvete? E sorvete com calda de sorvete? Percebe que a união dos dois amplifica o resultado, amplifica o sabor. E assim também é com os nossos relacionamentos. Quando nós fazemos essa junção da força, da energia feminina, da energia masculina, dentro de nós, dentro dos nossos comportamentos, os nossos relacionamentos também se amplificam. E junto com os nossos relacionamentos, que é a ampliação da vida, a nossa vida prospera. Percebem isso? E nesse movimento de junção, de amplificação dos resultados, nós deixamos de ter namoradinhos, maridozinhos, que eu nem sei se eu queria estar com ele ou não, e começamos a passar para um nível ainda maior de relacionamento, que é o nível de ter um parceiro para a vida. E isso faz toda a diferença. Por mais que a gente saiba da existência de todas essas histórias, de todo esse corpo de dor que o útero feminino passou, vivenciou, né, e traz consigo na sua memória de forma inconsciente, quanto mais eu conseguir incluir o masculino na minha vida, quanto mais eu conseguir dar um lugar para ele na minha vida, mais eu vou ter a oportunidade de fazer uma sociedade diferente, criando os meus filhos com um olhar diferente para o masculino também. E isso com certeza vai fazer toda a diferença. Nós precisamos deixar com cada um aquilo que pertence dentro da história de cada um. E que daqui para frente a gente sim pode escolher fazer um pouquinho diferente. Se a minha mãe não fez isso, se a minha avó não conseguiu dar conta disso, se a minha bisa não conseguiu dar conta de incluir o masculino dentro da vida dela, de casar de novo, de olhar para isso com respeito, talvez agora eu possa fazer isso um pouquinho diferente, né? Por mim, para os meus relacionamentos, para a minha vida afetiva e também para uma vida muito mais saudável dos meus próprios filhos. Afinal, os filhos vivem a vida deles olhando pelos olhos dos pais. É isso. Que esse conhecimento possa ter te ajudado a ampliar um pouquinho a sua consciência na sua postura de mulher no mundo individual, assim como da sua postura nos seus próprios relacionamentos. Talvez você consiga, depois disso, tentar fazer um pouquinho diferente e buscar uma nova forma de se relacionar, de uma forma muito mais amplificada, sendo mulher.